Nas últimas semanas, nós falamos de vários casos de afogamentos na nossa região. Os bombeiros trabalharam bastante e redobraram a atenção, principalmente no Rio Pará, onde muitos casos foram registrados. E aí, o Reginaldo Dias e o Tiago Carvalho prepararam uma reportagem especial para falar sobre os cuidados que nós devemos ter ao frequentar essas áreas, como os rios e os lagos. Quem frequenta as águas do Rio Pará, na região do Pontal, em Conceição do Pará, já ouviu alguma história de afogamento por aqui e sabe como o rio pode ser traiçoeiro. A hora que o cara estava na pedra, aí ele foi, a correnteza catou ele, levou ele lá para o fundo. Ele pegou e foi, rodou no fundo ali, rodou, e rodando, e eu peguei e falei com ele assim, calma, e ele não saía do lugar. Calma, fica calma aí. Aí ele conseguiu sair de cachorrinho, andando cachorrinho. Mas quando ele chegou aqui, já estava branco, que nem uma seda. O rio é bastante procurado aos fins de semana pelos moradores de Nova Serrana, Pitangui e Conceição do Pará. 5 dos 8 afogamentos com mortes registrados em 2023 na área de atuação do Corpo de Bombeiros de Nova Serrana foram aqui. Os militares conseguiram, inclusive, traçar um perfil das vítimas. Geralmente são homens de 20 a 29 anos, aos finais de semana, e temos o maior número de registro de outubro a janeiro. Essas pessoas, nós temos alguns registros de pessoas que testemunharam, algumas dessas pessoas afogadas que realizaram consumo de bebida alcoólica e outras não realizaram esse consumo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Rio Pará é perigoso por causa de algumas características. A primeira delas, a correnteza, que muita gente subestima, acha que é fraquinha, mas na verdade é significativa. Outro problema são os turbilhões, que é quando a água começa a girar, puxando o banhista para baixo. E ainda há as pedras. Muita gente mergulha aqui sem saber o que tem lá embaixo. A TV Alterosa já noticiou diversas vezes neste ano mortes por afogamentos no percurso do Rio Pará, que corta o Centro-Oeste Mineiro. Entre as vítimas, um jovem de 17 anos e 2 homens de 40 e 33 anos, que morreram no mesmo fim de semana, mas em pontos diferentes do rio. E em todos os afogamentos aqui, o resgate dos corpos é sempre uma missão com alto risco para os militares. Por se tratar de um rio com águas turvas, isso dificulta a nossa localização dos corpos, tendo em vista que o Rio Pará, precisamente, ele é cheio de bolsões de areia e muitas pedras. E como é uma área de pescadores também, que tem uma grande frequência de pescadores, acaba que no leito do rio fica cheio de anzóis, materiais frutos de pesca, como redes, tarrafas, isso que pode aumentar o risco das buscas e a dificuldade também na localização dos corpos. A incidência de afogamentos é tão alta aqui que o local é utilizado pelo Corpo de Bombeiros para treinamento dos militares. O Corpo de Bombeiros tem executado diversas ações no sentido de tentar diminuir o número de afogamentos aqui em Conceição do Pará. Nesse sentido, em novembro do ano passado, a gente realizou um simulado de salvamento de pessoas afogadas. E nesse simulado estava presente a Polícia Militar e também a Prefeitura de Conceição do Pará. Para quem vai entrar na água, e aí não importa o lugar, atenção e cuidado são fundamentais. Não fazer uso de bebida alcoólica antes de nadar, não deixar as crianças nadarem sem supervisão, não nadar sozinho em locais que não conhece, porque às vezes acontece afogamento muitos com turistas, e sem locais que não tenha a presença de um guarda-vidas, atentar-se a possíveis sinalizações de, às vezes, alguns locais não são adequados para o nado recreativo e, acima de tudo, se tiver alguma emergência, acionar o Corpo de Bombeiros Militar via o tridígito 193, porque nós estamos disponíveis 24 horas por dia para atender a população em emergências como essa. Esse local aí onde nós fizemos a reportagem, a região do Pontal, dá para ver que é um lugar muito gostoso, muito bonito, mas em poucas semanas, aliás, em um único fim de semana, nós chegamos a noticiar 3 casos de afogamentos, de mortes por afogamentos, nesse mesmo trecho do Rio Pará, questão de quilômetros de distância. Então é um local onde há correnteza. O próprio Tiago Carvalho usou uma palavra muito significativa para relatar o que é o rio. O rio é traiçoeiro. E muitas vezes, como a tenente do Corpo de Bombeiros destacou, a combinação de bebida e também diversão na água é muito perigosa. Então tem que ter atenção redobrada, a gente sabe que está calor, é claro que muitas pessoas vão procurar pelos rios, pelas piscinas, pelas barragens. Tem que ter muito cuidado porque o número de afogamentos na nossa região
está altíssimo. Eu não me lembro de uma outra época em que a gente noticiou tantos casos. Então tem que ter atenção redobrada. Se não está se sentindo bem, se não conhece a região, evita. E só entra na água se você estiver bem, se você estiver em condições, né, de sair sozinho, não entrar em um local que não conheça e, em qualquer eventualidade, chamar o Corpo de Bombeiros, porque, como eles disseram, eles estão sempre prontos para atender e para salvar vidas, que é o mais importante, né?